Paz, meus queridos irmãos, é com prazer que mais uma semana a gente inicia mais um estudo caseiro. E nessa semana temos o estudo, a importância do estudo em família. Olhem só que assunto interessante, a importância do estudo da Palavra de Deus em família. E para esse estudo iniciamos com o Salmo 78, do 1 ao 8, onde diz o seguinte: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados não nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou os nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Então, meus queridos, mediante essa palavra, nos dias atuais, cada vez mais se perde os princípios fundamentais da família, como o estudo da palavra de Deus, que deve ser ensinado aos filhos e repassado no ambiente familiar. Não somente aos filhos, mas dentro de nossa família, nossos cônjuges, esposas, maridos, pais e mães, né? Esse estudo entre vós e vós, esse estudo tios e tias, né? Esse estudo entre família da palavra de Deus, esse diálogo da palavra de Deus no meio da família. Hoje em dia, dificilmente a gente se reúne para esse intuito dentro de nossa família, pois é um princípio que se perdeu com o passar do tempo. Nós se reunimos para conversar do nosso cotidiano, de nosso dia a dia, mas a palavra de Deus ela fica para aquele momento de um culto num templo, ou de uma oração particular nossa, ou de uma necessidade, ou para com o pastor, para com o irmão, mas e dentro da nossa família? O quanto a palavra de Deus ela tem entrado dentro da nossa família nos dias atuais. Na Bíblia temos exemplos claros das consequências de não ensinar a família de acordo com a lei de Deus. Como podemos ver em Gênesis 19, 31, 38, onde fala: Certo dia a filha mais velha disse à mais nova: O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que ele fique bêbado. Então nós deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais nova disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo e de novo hoje à noite, e você vai dormir com ele, assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe, e foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ammi, e foi o pai dos amonitas de hoje. Então, meus queridos, venhamos a perceber as consequências de não passarmos adiante a palavra de Deus, o caráter do cristão, os mandamentos de Deus. Aqui podemos ver bem no exemplo da família de Ló, onde ele não ensinou os seus familiares, a sua descendência a respeito da palavra, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, e as suas filhas, perante os ensinamentos do mundo, acabaram tendo ideias e atitudes deste mundo. E a gente pode ver isso hoje espalhado pelo mundo, diversos
diversas situações parecidas com essa, diversas questões onde a gente tem um entendimento de não estar certo, de coisas que estão contrárias à vontade de Deus acontecendo naturalmente, assim como a gente pode ver nesse versículo aí. Na mentalidade delas, cuja qual não aprenderam da palavra de Deus, de acordo com o que estava sendo colocado no mundo, os aprendizados que estavam sendo dados, que as controvérsias que o inimigo coloca nesse mundo, de acordo com esse conhecimento, elas estavam fazendo algo que estava dentro do certo para elas. Então aí está uma grande importância de que venhamos a ensinar nossos filhos e conversar entre nossa família, que venha a ser algo cotidiano na nossa família, falar da palavra de Deus, dos conceitos, dos princípios e do caráter de um cristão. Mas da mesma forma, também temos bons exemplos cujos quais devemos seguir e buscar nas vidas, dando continuidade ao ensino da palavra de Deus. Podemos ver em Gênesis 6,18 a respeito dos filhos de Noé, que foram salvos pois creram em Deus por terem aprendido com seu pai e não acharam loucura como o resto do povo. Então, meus queridos, vejamos bem na história de Noé, uma história bem conhecida. Os filhos de Noé, em vez de achar o pai dele louco, como as demais pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pelo fato deles conhecerem a palavra de Deus, eles acreditaram em seu pai e foram salvos juntamente com ele por estarem ajudando naquela obra, por Noé ter pedido para que o Senhor viesse a ter piedade deles, e o fato da piedade de Deus ter se agregado os filhos de Noé foi pelo fato deles terem acreditado no pai dele. Então, acreditaram a partir do que eles tinham aprendido, do que eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Se eles não fossem ensinados desde pequeno, eles não iam ter essa crença e não iam crer. E, consequentemente, iriam estar mortos como os demais que não acreditavam. Então, para finalizar esse estudo, nós devemos tirar um tempo diariamente para realizar um estudo no âmbito familiar para nossos filhos, cônjuges e demais familiares, pois o mundo acaba nos distraindo com diversos recursos de entretenimento para tirar o foco da palavra de Deus, até que caia no esquecimento, como vemos muitas pessoas hoje que não acreditam, pois não aprenderam e não conhecem. De que forma vamos acreditar em algo que não conhecemos ou que não ouvimos falar? Então, que isso venha a rebrotar no nosso coração, na nossa vida, esse desejo da palavra de Deus como uma discussão também no nosso meio, não só o trabalho, não só o clima, o tempo, se vai chover, se não vai chover, como é que está a situação do país, quantas pessoas morreram em determinado acidente, mas que venhamos a ter a palavra de Deus também como um assunto dentro de nossas vidas, dentro de nossa família. Que Deus abençoe cada um mais esse dia. Abençoe.